Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e nesse vídeo estarei explicando as questões da avaliação diagnóstica de retorno do oitavo ano do ensino fundamental. Como eu disse, estarei explicando e comentando questão por questão para facilitar a prova para vocês. Então, acompanhe o vídeo de hoje. Aqui na questão 1, tem uma pesquisa realizada para mapear o destino do leite produzido em uma fazenda. Ele apontou aqui os dados percentuais. Aqui tem uma tabela, como você pode ver. O gráfico que apresenta a mesma relação entre os dados dessa tabela é. Então você precisa analisar aqui, né? Ó, a gente pega a tabela como referência. Primeiro, forma de utilização aqui, ó, in natura. Então 11%. Então, ó, in natura tá aqui 11%, aqui 11, 11. O C já dá 35, então você já pode eliminar a alternativa C. Você vem aqui na forma pasteurizado, 7%, então você vê, ó, 7%, daí você precisa analisar qual gráfico corresponde à tabela igualzinha. Então, essa é a ideia da primeira questão. Na questão 2, observe a operação apresentada no quadro abaixo. Então, você tem aqui 18,3 vezes 6. Qual é o resultado dessa operação? Então aqui não tem segredo, né? Você precisa multiplicar, basta multiplicar cada um aqui por 1, coloque a vírgula no lugar correto e você vai encontrar a opção correta. Na questão de número 3, considere os números apresentados no quadro abaixo, esses aqui. A sequência crescente desses números é... A sequência crescente é do menor para o maior. Então, analisando aqui, você consegue enxergar quem que é o menor, né? O maior aqui, ó, é o 28, então ele tem que vir por último. Daí você vai analisar a sua resposta, coloca em ordem, uma questão bem simples de se fazer. Questão 4. César ele está elaborando um projeto de uma sala do escritório, como vocês podem ver aqui, para que seu cliente possa escolher o modelo de porta que deseja instalar nessa sala. César ele precisa determinar qual deve ser o ângulo máximo no esboço aqui por alfa, né? Ele quer saber, na verdade, este ângulo aqui. Então você consegue analisar aqui que é um triângulo, lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre tem que dar 180 graus. Como nós já temos 38 e 34, você pode somar aqui 38 com 34, isso daqui vai dar 72 graus, então basta você descobrir quantos que faltam para chegar nos 180 graus. Daí essa vai ser a sua resposta. Então dá uma analisada ali com calma que você encontra a resposta correta. Questão 5. Um professor de matemática ele apresentou à sua turma o seguinte problema. Jéssica ganhou uma barra de chocolate de 200 gramas e comeu 2/4 dessa barra no mesmo dia. Quantos gramas de chocolate dessa barra Jéssica comeu nesse dia? Daí o professor chamou 4 alunos para resolver esse problema. Observe aqui abaixo as operações utilizadas por esses alunos, né? Tem a Carmen, Daniel, Fábio e Gabriela. Quais desses alunos acertaram a resolução desse problema? Então você precisa analisar o que tem que ser feito, né? A barra era 200 gramas e comeu 2/4. Então você pode multiplicar por 2, dividir por 4. Tem algumas coisas aqui a se fazer, né? Então dá uma analisada ali com calma e você vai dizer quais alunos acertaram. Na questão 6, uma fábrica produz 1.000 litros de suco por dia e embala toda essa quantidade em caixas com capacidade de 1 decímetro cúbico cada. Quantas caixas essa fábrica utiliza por dia para embalar essas produções? Uma coisa que você precisa lembrar é que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, né? Então essa transformação aqui é importante. Analisa a pergunta e veja a sua solução correta. Questão 7. Observe a operação apresentada no quadro abaixo, menos 226 mais 84. O resultado dessa operação é... Aqui você tem que entender que você deve 226 e pagou 84. Para você fazer a conta aqui, você pode pegar 226, tirar 84 e a sua resposta final vai ser negativa, porque você deve mais do que você está pagando. Faz essa operação, coloca o sinal negativo que você encontra a resposta correta.
Na questão 8, Renato, Ricardo, Ronaldo e Rodolfo, eles precisam fazer uma solução na qual eles devem colocar 4/5 dos 200 milímetros de solvente que eles têm disponível. Daí cada um dos amigos propôs um algoritmo, né, uma forma de resolver. Aqui no quadro, né, temos o Renato, o Ricardo, como vocês veem aqui. Quais desses amigos propõem um algoritmo em que o resultado corresponde à quantidade de solvente necessária em milímetros para fazer essa solução? Lembrando que tem que pegar 4/5 dos 200 milímetros. Você tem que multiplicar por 4, dividir por 5, entender aqui quem está correto na sua forma de pensar. Daí você vai achar a resposta correta. Aqui na questão 9, em uma fábrica de ferragens, um técnico ele desenvolveu uma máquina que produz arruelas, cujo contorno externo tem formato de polígonos regulares. E esse operador ele deve inserir o valor referente à soma dos ângulos internos do polígono, que seja utilizado como formato de arruela. O operador dessa máquina deseja produzir uma arruela com o formato apresentado no desenho abaixo. Para produzir uma arruela com esse formato, qual é o valor que o operador deve inserir nessa máquina? Daí tem as opções aqui. Percebe que a figura já está dividida em 3 triângulos, então se cada triângulo ele tem 180 graus, você pode multiplicar aqui por 3, que você vai encontrar a sua solução correta. É uma maneira que se tem de fazer. Na questão 10, Maicon ele fez um experimento em um laboratório utilizando 3 substâncias com temperaturas diferentes. A primeira que ele utilizava tinha menos 2 graus, a segunda o dobro dessa temperatura, então o dobro de menos 2 seria menos 4. A terceira substância apresentava a temperatura equivalente à soma das temperaturas das 2 primeiras substâncias, então você precisa somar menos 2 mais menos 4. Devo 2, devo 4, você soma. E qual era a temperatura em graus Celsius dessa terceira substância? Daí você tem as opções aqui, basta somar, deixando ali o negativo, que você vai encontrar a temperatura correta. Na questão 11, a central de controle do pedágio de uma determinada rodovia emitiu um gráfico que apresenta a quantidade de carros e caminhões que passaram por 4 cabines durante o último dia de um feriado prolongado. Então aqui tem um gráfico, aqui na parte mais escura são caminhões e no cinza claro são os carros. Em cada cabine o preço de arrecadação do pedágio por carro é R$ 2,00 e por caminhão R$ 4,00. De acordo com as informações, qual foi a quantia total arrecadada na cabine pelo qual passou a maior quantidade de veículos durante esse dia? Então você tem que ver aonde que teve maior número de veículos, né? Então se você pegar aqui na cabine 1, 300 com 500 tem um total de 800 veículos. Se pegar aqui a cabine 2, 200 com 700 tem 900. Aqui 400 com 600 já dá 1.000 veículos. E aqui 600 com 300, 900. Então a cabine que teve o maior número de veículos foi aqui na 3. Daí você tem que entender que para o carro é R$ 2,00. O carro está aqui em cinza, você precisa multiplicar por 2. E o caminhão aqui em cinza escuro, você multiplica por 4. Daí você vai encontrar o valor arrecadado na cabine 3. Questão 12. Marcelo, Nelson, Otávio e Pedro, eles são colegas de uma turma e estavam fazendo juntos uma atividade matemática. Nessa atividade havia essa situação problema. Cristiano tinha em sua casa 10 maçãs e comeu 2 por dia. Em quantos dias Cristiano comeu todas essas maçãs? Daí no quadro abaixo estão apresentadas as estratégias de cada um dos colegas. Então o Otávio ele pensou de uma forma, o Marcelo de outra, o Nelson outra e o Pedro de outra maneira. Quais desses meninos acertaram a resolução da situação problema? Então você tem que analisar se ele comeu por dia, né? Você pode fazer aqui uma soma, ou então pegar o total e tirando as maçãs por dias. Dá uma olhadinha ali com calma que você encontra quem fez a resolução correta. Questão 13. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Qual desses números apresentados é o menor? Então aqui uma questão bem tranquila, né? Para ser menor tem que ser negativo, então você pode até eliminar aqui, fica entre menos 18 ou menos 89. Lembrando que quanto mais próximo do zero, maior é esse número, e quanto mais distante, menor ele é. Daí você encontra a resposta correta. Questão 14. No polígono MNOPQ, representado aqui abaixo, o ângulo θ, esse daqui, é um ângulo externo desse polígono. Qual é a medida em graus desse ângulo θ?
Percebe que aqui, ó, ele forma um ângulo raso. E um ângulo raso, ele mede 180 graus. Como eu já tenho 64 aqui, se eu tirar aqui 64 graus, eu vou encontrar este ângulo e encontrar também a minha resposta. Questão 15. A conta bancária de Davi apresentava saldo positivo de R$ 25. Foram descontados 72. Então, se foi descontado, você vai tirar 72. Foram descontados R$ 72 dessa conta para o pagamento do boleto referente ao seu consumo de água. Após esse pagamento, a conta bancária de Davi apresentou um saldo. Então, só pensando, ele tinha 25 e tirou 72. Ele está devendo mais do que ele tinha. Então, seu saldo vai ser negativo. Agora é só saber quantos que ele vai ficar devendo. Aí você vai encontrar na opção correta ali. Questão 16. Uma pesquisa foi realizada em uma escola para saber a preferência dos estudantes e dos professores quanto aos tipos de bolo oferecido na merenda. Nessa pesquisa, cada professor e cada estudante escolheu apenas um tipo. O resultado dessa pesquisa está apresentado aqui na tabela. Então tem cenoura com cobertura, chocolate com cobertura, mandioca com coco, os estudantes e os professores. De acordo com essa tabela, quantos professores escolheram um bolo de cenoura com cobertura? Tem que olhar aqui na linha, né? Ó, cenoura com cobertura está aqui e analisar onde que estão os professores, né? Daí tá ali respondido, tá na cara, uma questão bem simples, bem visual, você vai conseguir sem problema nenhum. Na questão 17, observe aqui o sólido apresentado abaixo. Uma planificação para esse sólido é... Então você tem que imaginar esse sólido aqui aberto, né? Ó, tem esse pedacinho aqui, tem um pedaço ali de trás, tem 1, 2, 3, 4 retângulos, né? Então dá uma olhadinha ali, tenta imaginar como que ficaria fechado esse sólido, né? Daí você tem as 4 opções aqui e consegue responder também sem muitos problemas. Questão 18. Mariana, ela precisa de 18 figurinhas para completar o seu álbum e para tentar conseguir essas figurinhas, ela comprou de uma só vez uma quantidade de pacotes de figurinhas equivalentes ao triplo da quantidade que faltavam para ela completar o seu álbum. Quantos pacotes de figurinha a Mariana comprou de uma só vez? Estava faltando 18. O triplo é só você fazer 18 vezes 3 que você encontra a resposta. Questão 19. Observe o paralelepípedo abaixo, esse daqui. A face colorida de cinza desse paralelepípedo tem a forma de um, só não confundir, é essa parte aqui. O polígono aqui, ele tem forma do quê? De um hexágono, pentágono, quadrilátero ou triângulo. Uma questão bem simples, só precisa da sua atenção e você responde ali. Ele quer saber essa figura aqui em cima. Questão 20. Um celular tem 120 milímetros de comprimento. Quantos centímetros mede o comprimento desse celular? Então, lembrando que milímetro eu tenho que transformar em centímetros. Centímetros ele é maior que o milímetro, né? Lembrando que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, né? Então, se ele tem 120 milímetros, se aqui está em milímetros, eu preciso dividir por 10 para encontrar a medida em centímetros. Daí você tem ali as opções para assinalar. Questão 21. A Lana irá se mudar e contratou um caminhão-baú para fazer o transporte da mudança, né? Tem aqui os desenhos, tem aqui as dimensões. De acordo com esse desenho, a quantidade máxima de caixa que a Lana poderá levar em uma viagem nesse caminhão é... As caixas estão aqui, 1 por 1 por 1. Isso dá 1 ao cubo, que é igual a 1. O volume dessa caixa é igual a 1. O volume dessa caçamba aqui do caminhão, basta você multiplicar as 3 dimensões. 2 por 5 por 3. Como cada caixa tem 1 metro cúbico de volume, é só você multiplicar esse 3, dividir por 1, que dá o próprio valor dessa multiplicação, e você vai encontrar a solução deste problema. Na questão 22, o primeiro andar de uma mina de carvão encontra-se a menos 30 metros de profundidade em relação à entrada dessa mina. O segundo andar ele encontra-se numa profundidade 2 vezes maior. Qual é a profundidade do segundo andar em relação à entrada dessa mina? Aqui diz que está a menos 30 metros de profundidade. O segundo andar encontra-se a uma profundidade 2 vezes maior. Quanto maior a profundidade, menor ele está. Então você tem que pegar o menos 30 e multiplicar por 2 para encontrar a solução correta. Cuidado ali com a interpretação da pergunta. Questão 23. Observe no quadro uma operação em que um símbolo, posso chamar aqui de triângulo, representa um número desconhecido. Qual é o número que esse símbolo representa? Bem simples, você tem que ver na tabuada o 3, um número vezes 3 que dá 12. Daí você assinala a opção correta.
Questão 24. Roberto fritou 8 pastéis de carne, 5 pastéis de frango e 10 pastéis de queijo e colocou todos em um mesmo recipiente. Após terminar de fritar os pastéis, Roberto ofereceu para sua irmã, que retirou aleatoriamente um pastel desse recipiente. Qual é a probabilidade do pastel retirado pela irmã de Roberto ser o de carne? Então, aqui tem 8 pastéis de carne. Para você fazer isso, você tem que somar tudo isso. Você pega aqui o 8 em relação à soma desses pastéis que você encontra a resposta correta. Questão 25. Em uma eleição para representante estudantil, 132 alunos compareceram para votar. Desses alunos, 25 escolheram Pedro como representante. Quantos alunos escolheram Pedro como representante estudantil? Então você tem que pegar 132 e encontrar 25% desse valor. Você pode multiplicar por 25, depois dividir por 100 ou da forma que achar melhor. 25% também é a mesma coisa que 1/4. Você pode pegar 132 e multiplicar por 1/4 que você vai encontrar a resposta correta. E aqui na última questão, na questão de número 26, a reta numérica abaixo está dividida em intervalo de mesmo comprimento. Vocês podem ver aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, ela está em de 0,2, 0,2, né? Ó. Aqui some 0,2, depois vai 0,2, 0,2, 0,2 em 0,2. Nessa reta numérica, o ponto R está representando qual número? Então aqui é 0,8, aqui vai ser 1, 1,2, daí você vai encontrar ali quem está aqui no ponto R. Bem, galera, foi isso. Espero de alguma forma ter ajudado. Brevemente postarei aqui a correção com gabarito, tudo bonitinho, mas por hoje fica apenas a explicação. Então, até a próxima e tchau!